Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 127, versículo 2 de Doutrina e Convênios. Aqui nessa sessão 127 é uma epístola que Joseph Smith escreve aos membros da igreja em Nauvoo. É uma carta, e essa carta trata-se, o ponto principal dela é orientar os membros da igreja a respeito do batismo vicário. Mas aqui no versículo 2, Joseph Smith ele fala um pouco sobre a vida dele, como ele encara os desafios que vem na vida dele daqui para frente, né? Ele não é mais aquele rapazinho de 14 anos de idade que quando ele prestava o testemunho as pessoas se opunham ali, ele ficava tão ofendido e isso inibia ele, né? De alguma maneira ele ficava bem chateado com isso atingia muito ele. Hoje ele era uma pessoa já com o pé firme no evangelho, ele enfrentava os desafios da vida dele de uma maneira diferente, tá bom? Eu vou ler aqui o versículo 2 e eu vou parando algumas partes aqui para ir explicando. Começa assim, ó. Quanto aos perigos que de mim é requerido passar, parece-me coisa pequena. Olha, já começa falando, olha, os perigos que me é requerido passar, para mim parece coisa pequena, né? Ou seja, para ele parecia coisa pequena agora, né? Do que perigo aqui ele estava passando no momento, tá bom? Eu vou ler aqui, ó, em Revelação em Contexto, diz assim, ó, Joseph Smith foi acusado de cúmplice da tentativa de assassinato de Limburg W. Borges, ex-governador do Missouri. Para evitar a prisão, ele se escondeu na casa de amigos, né, confiáveis ali em Nauvoo. Então, olha só que interessante, era um perigo iminente, né? E olha só, essa era uma acusação totalmente equivocada, porque Joseph Smith, ele não estava lá em Missouri mais, ele estava morando em Nauvoo. E aí, para colocar essa culpa em Joseph Smith, ele falou que foi alguém, né, que ele era cúmplice de alguém, ou seja, que Joseph Smith tinha mandado alguém lá matar o ex-governador do Missouri, tá bom? E olha só, essa era uma acusação tão banal porque eles não tinham pegado o homem que tinha feito essa tentativa de assassinato, não tinha testemunha, não tinha nada. Eles queriam apenas colocar um crime e colar ele no profeta, né? Então eles convidaram Joseph Smith para ir até lá, o Missouri, para prestar esclarecimento e prendê-lo, né? Mas olha só, Joseph Smith já tinha sido preso lá em Missouri, na cadeia de Liberty, né? Ficou mais de 4 meses lá com seus amigos, numa situação deplorável lá, né? Não tinha um julgamento, eles ficavam mantendo ele preso ali, né? Sem ter aquele julgamento, e toda vez inventando falsas acusações ali e mantendo ele na prisão ali, né? Então, você acha que ele ia dessa vez lá para o Missouri? Eles estavam querendo o sangue dele, né? Eles estavam querendo matar Joseph Smith lá. Então, quem vai lá é Quay, né? Joseph Smith foi não, ele pegou e se escondeu ali por 3 meses na casa de amigos, tá bom? Até que essa questão foi resolvida lá. Bom, então o que acontece? Quando ele fala aqui, né, na frase, né, que os desafios da vida dele agora parecem pequenas, são porque ele já passou tanta coisa na vida dele difícil que agora essas coisinhas poucas que ele fala, isso aí pra mim é nada, né? Pouco. É como você que teve uma prova difícil na sua vida, sabe? Uma dificuldade, uma tribulação muito grande. E aí depois vem algo bem pequeno, você fala, isso aí pra mim é coisa pequena, né? Então a gente acaba se tornando uma pessoa mais resistente aí, tá bom? Aos perigos. Vamos continuar aqui o versículo. Ele continua dizendo assim, ó. Pois a inveja, a ira dos homens tem me acompanhado todos os dias de minha vida, e a causa parece-me um mistério, a menos que eu seja, a menos que eu tenha sido ordenado desde a fundação do mundo para algum propósito bom ou mau. Como preferirem chamá-lo, julgai vós mesmo. Deus conhece todas as coisas, sejam boas ou más. Ou seja, essa perseguição, é, essa essa luta que eles faziam para prender ou para querer derramar o sangue do profeta ali, já derramaram balde de pinche nele, várias coisas que fizeram com ele, tá bom? Era um mistério para ele, porque não havia um motivo aparente ali para eles pegar e fazer isso com o dia seguinte. Ele estava vivendo a religião, ele não estava impondo a ninguém a religião ali, mas
como nós sabemos. Também, quando o reino de Deus é levantado, o inimigo também ele se levanta, né? E vem ali combater, querer desanimar, querer fazer desistir. Então, por isso tinha tanta dificuldade ali na vida de Joseph Smith. E aqui ele falou para nós julgarmos, né, se foi para o bem ou para o mal. E uma coisa eu digo, né, existe aí as provações que Deus ele nos dá, as dificuldades, aflições, que servem para o nosso crescimento. Tudo que Joseph Smith passou tornou ele uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, tá bom? E existe também a tentação, que vem do inimigo, do diabo. Então Deus ele não tenta os seus filhos, quem tenta é o diabo. Porém, Deus ele não permite que o diabo tente a pessoa acima do que a pessoa é capaz de suportar. Olha o que o apóstolo Paulo aqui ensina em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também um escape, ou seja, uma saída para que possais suportar. Então, qualquer coisa que o inimigo vir atacar também é um poder limitado. Deus ele não vai permitir que o inimigo ele tente você acima da sua capacidade. Bom, então é importante mencionar isso. Seja uma provação que Deus nos dá, uma tentação do próprio inimigo, tudo isso serve de experiência para nós. E também uma tentação, ela serve para você demonstrar a Deus o seu amor por Deus, né? Ou seja, não aceitando a tentação, você está demonstrando a sua fidelidade a Deus. E isso é muito importante. Eu gosto dessa parte. Agora, ainda assim no versículo 2 da seção 127, Joseph Smith diz assim, ó: contudo, estou habituado a nadar em águas profundas. Isso tudo tornou-se uma segunda natureza para mim. Como Paulo, glorio-me nas tribulações. Ele se comparou ao apóstolo Paulo, né, que se gloriava ficava feliz com as tribulações, porque Deus julgava justo, não justo, mas julgava conveniente essas tribulações sobre Paulo. Ou seja, Paulo achava assim, Deus acredita em mim que eu vou suportar. Essas tribulações é porque Deus confia em mim. E assim ele ficava feliz por Deus confiar nele. Olha que magnífico, né? E aqui eu gostei do que Joseph Smith disse, né? Eu estou acostumado, né, habituado a nadar em águas profundas. A vida toda dele ali foi de dificuldades, né? E essas dificuldades tornou ele uma pessoa mais forte. Ou seja, Joseph Smith agora ele era casca grossa, né? O inimigo não conseguiria derrubar ele fácil não. Quando ele era mais fraco, o Senhor permitia apenas que fossem tentações mais fracas. À medida que ele foi crescendo e se tornando melhor, aí as tentações podem aumentar. Mas Joseph Smith ele estava casca grossa já, que ele não era mais aquele menino de 14 anos de idade que quando prestava o testemunho dele da visita de Deus o Pai Jesus Cristo a ele, que as pessoas não aceitavam, perseguia ele ficava tão ofendido. Hoje em dia, ele prestava o testemunho dele e as pessoas tinham que decidir. Se as pessoas criticassem, era problema das pessoas, né? Isso aí já não atingia ele mais. Ele estava uma nova pessoa no Evangelho. Olha como ele cresceu dentro do Evangelho, né? Formidável isso. Bom, vou terminar aqui para mostrar aqui também que Joseph Smith, a superação dele, a nova pessoa que ele se tornou, essa pessoa firme no Evangelho, ele contou com a ajuda de Deus, tá bom? Ele se tornou sim casca grossa, mas não foi sozinho, tá bom? E aqui nesse mesmo versículo ele demonstra a confiança que ele tinha em Deus. Aliás, ele dependia de Deus para que ele pudesse superar essas provações e esses desafios. E por isso que ele fala também, né? Esses desafios que vêm para mim é coisa pequena, porque agora ele confiava que Deus estava com ele, que ele estava guardando o mandamento, que Deus ficaria com ele. Então olha só que interessante, o final do versículo diz assim: pois até esse dia, ó Deus de meus pais, livrou-me de todas elas, livrando-me daqui em diante. Quando ele diz assim, o Deus de meus pais, ele está falando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
livrou ele no passado dessas tribulações, dessas dificuldades, e daqui para frente, né, ele confiava que Deus ia continuar livrando ele. Pois eis que triunfarei sobre todos os meus inimigos, porque o Senhor Deus o disse. Olha a confiança que ele tinha em Deus. Então a confiança que ele tinha em Deus fazia ele se tornar uma pessoa melhor. E é isso que nós devemos ter como exemplo, tá bom? Se tornar aí cada vez mais forte no Evangelho. Quando vier algo, uma dificuldade na nossa vida, alguma coisa, que nós possamos usar uma frase que eu gosto bastante é dizer assim, isso aí não é desafio para um cristão, não. É como se fosse coisa pouca. Quem confia em Deus, isso aí não é desafio, não. Então é uma frase legal que eu gosto de usar. Bom, vou terminar aqui contando uma experiência. Conforme eu falei, tanto provações como tentação também é uma maneira de você demonstrar a sua fidelidade a Deus. Vou compartilhar uma experiência bem rapidinho aqui com vocês. Eu já fui eletricista, tá bom? Fiz o curso de eletricista residencial, predial, né, que é de prédio, de industrial. Tá bom? Eu fiz esses cursos, fiz o NR10 para mexer com equipamento, né, de segurança, tudo isso. E aí eu trabalhava numa firma. Mas depois eu decidi uma outra oportunidade, eu peguei um outro serviço, né, que é o que eu tô agora, que é de retífica. E aí eu tô trabalhando nessa retífica, e um amigo meu que tem um apartamento, ele falou, nossa, então, tô com um problema lá no apartamento que eu aluguei, que me ligaram, falou que tá sem luz lá. E agora? Eu tenho que arrumar um eletricista. Você tem alguém para me indicar aí? Aí o apartamento dela era perto, eu falei assim, eu posso ir lá dar uma olhada, né? Aí eu falo qual é o problema, se não der para me arrumar, você contrata um eletricista aí, tá bom? Mas se for coisa rápida, eu já resolvo lá. Aí ele falou, tá bom, aí era perto mesmo, eu falei, eu vou na hora do almoço. Aí eu corri lá na hora do almoço, ele ligou lá, falando para me receber lá. E aí eu entrei lá, quando eu entrei era duas mulheres, né? Ela olhou assim e falou, mas você é tão novo, você é eletricista mesmo? Aí eu falei, não, eu sou eletricista. Eu levei como elogio, né? Porque eu não sou tão novo assim. Aí eu falei, sou eletricista sim, vamos ver qual é o problema. Aí, quando eu acendi a luz da sala, a luz do quarto não acendia. Aí se apagava a luz da sala, do quarto acendia. Tava em curto, né? Eu olhei no quadro lá, a cozinha tava sem luz, tudo. Aí eu vi que era um problema que ia demorar assim para se resolver. Então eu falei, olha, não vai dar para me resolver aqui o problema porque vai ser demanda um pouco de tempo, né? E eu vim aqui na hora do almoço. Mas eu vou passar o relatório pro meu amigo, ele vai chamar um eletricista aí para que tenha o tempo para fazer aí para vocês, tá bom? Eu só vou arrumar essa parte aqui da cozinha para vocês não ficar sem luz aqui no escuro à noite, né? Para fazer a comida, tudo. Aí eu arrumei rapidinho lá, falei, tá dando meu horário. Eu fui na hora do almoço, eu tinha que voltar para a firma para trabalhar. Então, na hora que eu tava saindo, ela falou, eu tenho um quadro para pôr aqui, né? Eu sei que você já tá indo embora, que acabou o seu horário, mas será que você consegue vir aqui amanhã e colocar o quadro para mim? Eu tô com a furadeira aqui, a broca, tem tudo aqui já, mas só colocar o quadro para mim. Eu falei, não, tudo bem, amanhã eu venho aqui meio-dia 15, tá bom? Meio-dia 10 eu venho aqui e já coloco para você o quadro, tá bom? E aí eu fui trabalhar, passei o relatório lá pro meu amigo, ele teve que correr atrás de um eletricista, mas no outro dia eu voltei lá na casa para colocar esse bendito quadro, né? E aí chegando lá, nossa, já tava, quando eu abriu a porta a pessoa já tava transformada, né? Toda maquiada, arrumada, né? Eu falei, nossa, que é isso, né? Então, entrei, coloquei o primeiro quadro lá na sala, e aí eram em duas, né, mulheres. E aí ela falou, tem um outro quadro para pôr aqui no quarto, né? Aí uma foi para a área e a outra foi para o quarto, né? Eu fui seguindo ali. E aí quando eu cheguei lá no quarto, que ela colocou, me deu o quadro ali, eu falei, o quadro tava eram fotos, né, da pessoa, mas não dá para me descrever como a pessoa estava naquela foto, né? Tava de uma maneira que não dá para descrever ali, sem roupa. E aí, nossa, na hora que eu vi aquele quadro com aquelas imagens, né, eu lembrei do livro Milagre do Perdão, do Spencer W. Kimball, como ele fala ali uma parábola, dizendo assim, você pode impedir, né, que um pássaro ele voe por cima da sua cabeça? Você pode impedir que um pássaro ele pouse na sua cabeça?
Você pode impedir que um pássaro ele faça um ninho na sua cabeça? Bom, naquele momento, né, que me deu o quadro que eu vi ali, ninguém é cego, eu acabei vendo aquela situação, mas eu podia evitar que o pássaro pousasse na minha cabeça, então eu não olhei mais para o quadro, né? Comecei a olhar, o quadro era de fixar ali em 2 pontos, né, na parede, e aí eu me concentrei mais nas partes dos pontos ali de coisa. Muito menos deixar fazer um ninho na minha cabeça, começar a criar imagens ou alguma situação, coisa assim. Então, eu já na hora veio o ensinamento desse livro para mim e eu coloquei em prática ali. E aí, quando eu terminei de colocar as buchas ali, os parafusos para fixar o quadro, que eu estava colocando já o quadro no lugar, né? A pessoa foi chegando mais perto, eu achei bem estranho aquilo, né? E aí a pessoa pegou e falou assim, né, bem perto, o que você achou das fotos? Era várias fotos naquele quadro ali, né? E aí eu olhei bem para a pessoa assim e disse, eu só vim aqui colocar o quadro, né? E eu já acabei. Então eu peguei e saí do quarto, fui para a porta lá, saí, despedi, fui embora e não voltei mais. E eu não me senti tentado naquela hora, né? Mas eu senti um grande constrangimento, né, essa situação. Mas também foi uma maneira de mostrar a Deus minha fidelidade, né? E eu fiquei feliz de Deus saber deixar eu passar por tal situação e confiar que eu realmente diria não. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.